Bom, pessoal, bom dia. Ontem a gente começou a falar de compressor, falamos de alguns tipos de compressores e pelo equacionamento que a gente vai precisar fazer agora, eu entrei numa parte de revisão de termodinâmica e é o que a gente está vendo agora. A gente terminou a aula de ontem nessa tabela aqui, falou aí de algumas propriedades termodinâmicas, né, da compressibilidade dos gases, fator de compressibilidade, a equação de estado de gás ideal, o momento que a equação de estado de gás ideal não vale mais, e aí a gente tem que usar esse fator de compressibilidade, a definição de calor específico a volume constante, a pressão constante, a gente vai usar, né, essas relações. Bom, e o importante falar aqui também, né, é que, na verdade, né, a grande questão, assim, essa revisão de termodinâmica, ela está focando nas grandezas que a gente vai precisar para calcular a relação pressão-volume, né? Observa que à medida que o gás é comprimido, então aqui é o processo de compressão, né? Então aqui essa é a admissão do gás dentro do cilindro, a válvula de admissão está aberta aqui, né? No 4.1. Do 1 para 2 a válvula de admissão e de descarga fecha, então o gás é comprimido, né? Do 2 para 3 ele é expulso ou ele é encaminhado para o processo. E o 3 para o 4 é o momento que o cilindro desce, mas a válvula de admissão ainda não abre. Então a pressão diminui até o momento que a válvula de admissão abre e aí o ar é admitido para dentro do cilindro. Então nesse processo de compressão aqui, ó, existe uma relação entre pressão e o volume específico, né? Então a pressão vai aumentando e o volume específico vai diminuindo. Como a massa específica é o inverso do volume específico, né? Então, a massa específica aumenta à medida que a gente comprime. Então, o que a gente está buscando é justamente essa relação PV. A primeira relação PV que a gente tem é essa daqui, né? Que é considerando o gás como um gás ideal e assumindo que a temperatura é constante. Então, PV igual a RT. Tá? Então, se a gente conseguir fazer um processo a temperatura constante, um processo de compressão a temperatura constante, toda vez que a gente multiplicar o P pela velocidade, pelo volume específico, isso vai dar RT. Tá? Para cada PV aqui, né? P1, V1, P2, V2, P3, V3, isso dá RT. Então é a primeira relação, é a mais, vamos dizer assim, mais simples de todas, né? É essa. Tá? E aí, à medida que a gente afasta da compressibilidade, né? À medida que a gente, desculpa, à medida que a gente afasta da hipótese de gás ideal, a gente precisa levar em conta o fator de compressibilidade. Tá? E aí a gente vai precisar de outras grandezas de termodinâmica, então especificamente aqui, e isso vai ficar mais claro mais para frente, né? Que é o calor específico à pressão constante, a volume constante e bom, aí isso abre margem para outras grandezas, né? O R, o K, né? O K que é a razão de calor específico e o R que é a diferença entre os dois. E, na verdade, o que é importante aqui, ó, é que a gente consegue calcular a variação de energia interna, né, a partir do conceito de calor específico. Se a gente assumir uma diferença de temperatura pequena, a gente consegue quantificar a diferença de energia interna e de entalpia a partir da própria definição de calor específico a volume constante e calor específico a pressão constante. E aí a gente terminou aqui. Tá? Agora a gente vai precisar de analisar um outro tipo de processo. Então a gente já viu o isotérmico, PV igual a RT. Agora a gente vai ver o isentrópico, né? O processo que se desenvolve quando a gente não tem transferência de calor. Esse processo ele vai servir de base, apesar da gente não ter, né, um sistema isolado normalmente.
e normalmente a gente até quer, a gente vai ver mais para frente isso, a gente até quer a transferência de calor, mas esse tipo de processo aqui, ele é usado, até um exercício que a gente vai fazer mais para frente, um exemplo, né? Ele é usado como referência para o processo isentrópico, é usado como referência para medir a eficiência de um processo. Tá? Então, por isso que ele é importante, e esse processo usa como base o conceito de entropia. Então, por isso que a gente vai falar um pouco de entropia aqui, bem rápido, né? Bem relembrar alguns conceitos, para a gente definir o processo isentrópico, e a partir disso a gente consegue definir a eficiência de processos depois a gente vai finalizar analisando, vendo os processos politrópicos, né? Então a gente viu o isotérmico, vai ver agora o isentrópico, e depois a gente vai terminar com os politrópicos. Então são todos os processos que envolvem variação de pressão e volume específico, né? Então o isotérmico, PV igual a RT, a gente vai ver o isentrópico agora, depois a gente vê o politrópico. Tá? Bom, então a desigualdade de Clausius, né, é a base do conceito de entropia, que é justamente o conceito que a gente precisa para desenvolver a relação PV de um processo isentrópico, né, que diz o seguinte: a integral cíclica do calor sobre a temperatura é menor ou igual a zero. Então, isso é uma observação empírica, não tem prova disso, a menos de observações experimentais. Se você algum dia fizer um ciclo termodinâmico que isso não se respeita, isso tem que ser reportado e todo estudo termodinâmico vai ter que ser revisto. Então, isso é baseado em observação empírica. Tá? Então, todo ciclo termodinâmico tem que respeitar essa expressão. Ela é válida para ciclo reversível ou irreversível, lembra, né? O reversível é aquele que você consegue voltar para o estado inicial sem deixar rastro na vizinhança. Então, por exemplo, atrito é um fator que faz com que você não consiga voltar para o estado inicial sem deixar um rastro na vizinhança. Então, atrito é um fator de irreversibilidade. Expansão não resistida de um gás, transferência de calor com diferença finita de temperatura. Então, lá da termodinâmica, a gente sabe alguns dos fatores que tornam o processo irreversível. Então, esse que, na verdade, né, a gente pode eventualmente também dizer um ciclo ideal, né, sem atrito, com transferência de calor infinitesimal, né, entre dois corpos. A expansão de um gás é feita de forma lenta e gradual e não irresistida, né? Então, na verdade, são questões, né, que tornam o processo real ou real aqui no caso dos irreversíveis ou ideal no caso dos reversíveis. Né? Bom, então essa desigualdade aqui ela vale para os dois casos, os reversíveis e os irreversíveis. Para o reversível vale a igualdade, ou seja, se você desenvolve um ciclo termodinâmico só com processos reversíveis, a integral, né, a integral cíclica das trocas térmicas, né, sobre a temperatura vai ser igual a zero. Se for um ciclo irreversível, essa integral, essa quantidade aqui é menor que zero. Só para entender melhor a desigualdade de Clausius, né, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. A gente tem um ciclo de uma planta de geração de potência a vapor. Né? Então, normalmente, a gente tem uma caldeira aqui, ó. Essa daqui é uma caldeira, ela está recebendo calor, né? Então a água passa da condição de líquido saturado a 0,7 megapascal para vapor saturado a 0,7 megapascal. Então aqui ele está exatamente naquela linha no final ou no início, né, da mistura bifásica, quando ele é líquido saturado, e a caldeira leva ele até o final da linha de vapor saturado. Saindo vapor, ele entra na turbina, o vapor expande aqui na turbina, né? E aí a turbina gera trabalho. Então esse processo é considerado adiabático, normalmente, né? Porque o calor envolvido é muito maior do que o trabalho, né? A transferência de energia na forma de trabalho
é muito maior do que a transferência de energia na forma de calor aqui. Por mais que ela perca calor, é bem menos do que o trabalho, que é o que ela foi feito para fazer, né? Então, o vapor expande, a gente considera um processo adiabático aqui na turbina, ele sai com a pressão menor, né? Entra 0,7 megapascal, sai a 15 quilopascal, numa região de mistura bifásica. Passa pelo condensador, então a gente quer, antes que o fluido entre na bomba, né? Que ele tenha mais, na verdade, a bomba só bombeia líquido, né? Então, se ele tiver aqui, na verdade, ele está com quase tudo vapor, né? Então, opa, é isso. Ele é quase tudo vapor, aqui ele é quase tudo líquido, né? Na mesma pressão. Então, o condensador, a gente assume que não tem perda de carga no condensador. Então, o condensador ele faz esses 90% de vapor se transformarem em 10%. E aí a bomba, que na realidade, né, isso daqui é um ciclo ideal, né? Nesse sentido, né? No sentido de uma bomba estar bombeando uma mistura bifásica, que não acontece, né? Mas, por outro lado, quando sai da bomba aqui, ela sai líquido saturado, né? Tá? Bom, então, isso daqui é uma planta de geração de vapor, né? Uma planta de geração de potência a vapor, né? Porque a turbina aqui, ela é movimentada, né, pela expansão do vapor que passa por ela. E aí, a pergunta aqui é a seguinte, ó, imagine que alguém diga que a pressão e o título, né, aqui o 90% título, 90% título, em vários pontos do ciclo, são os que estão dados aqui. E aí a pergunta é, esse ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius? O que equivale a perguntar se o ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius? Ele é possível, né? Vamos dizer assim, esse ciclo pode acontecer se alguém projetar esse ciclo. Então a gente tem que ver, né? Simplesmente jogar lá em cada trecho que existe transferência de calor a desigualdade de Clausius. A gente assume que a turbina é adiabática e a bomba também, né? Tanto a turbina quanto a bomba são adiabáticas e os pontos que existem transferência de calor são a caldeira e o condensador. E como nos dois existe mudança de fase, certo? Aqui a gente está na região de mistura bifásica, né? E aqui a gente também está passando de líquido para vapor. Então, esses processos se desenvolvem a temperatura constante. Então, a primeira coisa, né, que as transferências de calor se desenvolvem na caldeira e no condensador. Então, a integral cíclica ela se desenvolve nesses dois pontos aqui somente, né? A turbina e a bomba são adiabáticas, então elas não entram aqui. E como esse processo se desenvolve a temperatura constante, ou seja, se desenvolve com mudança de fase, ou seja, na temperatura constante, a temperatura sai aqui da integral, né? Por isso que é 1 sobre T1, que ele está assumindo que é a temperatura na caldeira, e 1 sobre T3, que ele está assumindo que é a temperatura no condensador. Integral do dq, né? Certo? Então é Q de 1 a 2 sobre T1, mais Q de 3 a 4 sobre T3. Tá? Que são os pontos marcados aqui, né? 3, 4 aqui, ó. 1, 2, né? 3, 4, tá? Bom, qual a hipótese? Se a gente aplicar a primeira lei para um processo aqui, ó, entre 1 e 2, a gente despreza o termo de energia cinética e potencial, despreza o termo de trabalho, porque os termos de transferência de calor aqui são muito maiores do que o termo de trabalho. A única coisa que sobra é a variação de entalpia, né? Então, o calor trocado na caldeira é a entalpia em 2 menos a entalpia em 1. E aí, é só entrar na tabela aqui, ó. Aqui está uma tabela de propriedades termodinâmicas, né? Então, nessa pressão aqui, 0,7, ele é líquido saturado, né? Aqui, ó. Estaria mais ou menos aqui, né? Vamos ver aqui, ó, 2501,3.
né? Deu um pouquinho diferente, porque aqui, na verdade, é 0,7, né? O que a gente tem aqui é 0,6. Tá? Ah, não, mas aqui... Ah, não, desculpa, aqui é quilopascal, né? Então, na verdade, estaria mais embaixo. Estaria entre o 3 e o 10 aqui, né? Tá? Que é justamente 2.545, 2.584. 164,97. E não, foi mal, galera. Tô me enrolando aqui com unidade. Ó. Na verdade, 0,7 megapascal é 700 quilopascal, né? Foi mal. Então tá aqui, ó. 2.763,50. Eita, tá ruim. Ah, tá aqui, ó. 2066,3. Cadê? 2060. Por que que ele tá aqui? H2... Ah, região saturada 0,7. Ah, puxa vida, ó, foi mal. Tá aqui no meio. Bom, vocês entenderam, né? Então 700 quilopascal é que eu estava olhando para cá com uma diferença. Na verdade, a diferença está no meio. Tem tabela que a diferença está aqui. Aqui é a entalpia do líquido saturado, aqui é a entalpia do vapor saturado e a diferença está no meio. Né? Eu estava olhando aqui na direita. Então está aqui, ó. Então 700 quilopascal é 0,7 megapascal. E aí a diferença de entalpia, né, do líquido saturado para o vapor saturado, 2066. Bom, está aqui. E a temperatura é de 164. Então, só da pressão e saber que ele está na região de vapor saturado e líquido saturado, a gente sabe a diferença de entalpia e a temperatura. Aqui, do 3 para o 4, tem que fazer aquela continha, né? Aqui do 3 para o 4, ó, tem que fazer a conta levando em conta o título, né? Que é o que está aqui, porque em 3 ele é 90% vapor, e aqui em 4 ele é 10% vapor. Então, enfim, é só fazer a conta aqui. A gente tem a pressão de 15 kPa, né? Então, está aqui a pressão de 15 kPa. E aí pega, né, a formulazinha para quando ele está no meio, né? Certo? E aí a gente consegue determinar o H4 e o H3, né? Então, é a entalpia do líquido saturado mais o título vezes a entalpia do vapor saturado, né? No 4 e no 3. Então, a gente fica com essa relação aqui, ó, com essa diferença de entalpia no momento que o fluido passa pelo condensador. E aí, ele é negativo porque aqui ele está fornecendo calor, né? Lembra que a convenção da termodinâmica é que calor é positivo quando entra e calor é negativo quando sai, tá? Então aqui, ó, o condensador está fornecendo calor, então menos 1.898,4 kJ por quilo, e aí a temperatura é de 53,97, né? Tá? Que está aqui, ó, 53,97 a 15 kPa. Bom, aí a gente tem como determinar, né, o Q, que é a diferença de entalpia, sobre a temperatura em Kelvin. Deu menos 1,87 kJ por quilo, então isso é negativo. Então esse ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius, que é equivalente a dizer que ele não viola a segunda lei da termodinâmica, tá? Certo? Bom, então isso foi só um exemplo, só para vocês verem que, na verdade, né, a desigualdade de Clausius é uma grandeza empírica, a gente não precisa dizer, na verdade, né, a desigualdade de Clausius não diz quanto que tem que ser, só diz que tem que ser menor que zero. Se essa grandeza aqui fosse maior que zero, alguma coisa estaria errada aqui no ciclo termodinâmico. Bom, e aí, por definição, né, uma grandeza cuja integral cíclica é nula, ela depende apenas do estado e não da trajetória do processo, portanto é uma propriedade. Então isso daqui é lá da termodinâmica, né? Uma definição lá da termodinâmica. Assim,
essa grandeza dQ sobre T reversível, né? Lembra que a gente falou que a igualdade ela valia para o ciclo reversível, ela deve representar uma propriedade na forma diferencial. E aí o Clausius, né, descobriu uma nova propriedade termodinâmica e chamou de entropia, e ela é designada pela letra S. Então, se o processo for reversível, a relação dQ sobre T é ds. Tá? E aí, a variação de entropia de um sistema durante o processo pode ser determinada pela integração entre o estado inicial e final. Então, S2 menos S1, integral de 1 a 2 de dQ sobre T é reversível, né? Só vale para o processo reversível. Então, a gente definiu a variação de entropia, assim como a gente fez para a variação de energia, em vez da energia propriamente dita, né? Na expressão da primeira lei da termodinâmica. Então, a entropia é a mesma coisa. A gente define muito mais em função de diferença do que de uma grandeza absoluta. E aí ela pode receber um valor zero em algum estado de referência arbitrário, e valores de entropia e outros estados são determinados em relação a esse estado. É o que acontece também com a entalpia, né? Se vocês olharem lá as tabelas termodinâmicas, a entalpia ela tem um valor de referência num estado de referência, e aí a entalpia que está tabelada é em função daquele estado de referência. A entropia é assim também. Então, a relação entre Q e T, né, entre taxa de transferência de calor e temperatura, ela raramente se encontra disponível para o processo. E na maioria dos casos, a gente precisa de usar o valor que está tabelado. Né? Dificilmente a gente consegue calcular como a gente viu ali naquele caso. A gente poderia ter entrado na tabela de entropia também, né? Mas só foi aqui, como a gente estava falando, aqui nesse exemplo, a gente poderia ter entrado nas tabelas de entropia para determinar a entropia do processo nesses estados termodinâmicos aqui. Mas como a gente queria trabalhar na integral, para mostrar a desigualdade de Clausius, aí a gente trabalhou na integral. Né? Bom, aí considera, isso daqui é uma coisa bem clássica lá da termodinâmica, né? Um ciclo formado por dois processos. O 1,2 é arbitrário, ele pode ser reversível ou irreversível, mas o 2,1 ele é reversível. Aí o que a gente consegue fazendo a desigualdade de Clausius nesse ciclo aqui? Ó? De 1 para 2, a gente tem o dQ sobre T, mais integral de 2 para 1, né? De 1 para 2, mais a integral de 2 para 1 de dQ sobre T reversível é menor ou igual a zero, certo? Pela desigualdade de Clausius. Essa segunda integral é a variação de entropia, S1 menos S2, né? Porque é de 2 para 1 aqui, né? Certo? Então é o final menos inicial, S1 menos S2. Então a integral de 1 a 2 daqui sobre T mais S1 menos S2, que lembra que a gente definiu essa propriedade, né? É menor ou igual a zero. Que ela pode ser reescrita como S2 menos S1 maior ou igual à integral de 1 a 2 de dq sobre T. Então, na forma diferencial, o ds tem que ser maior ou igual ao dq sobre T, ou o TdS tem que ser maior que dq. Ou seja, num ciclo termodinâmico, onde um dos processos ele é reversível, essa desigualdade aqui tem que valer. Ou então, a outra forma de enxergar isso é que a entropia do sistema ela tem que ser maior ou igual a essa relação dQ sobre T aqui. Tá? E aí vale a igualdade para um processo reversível, então TdS vai ser igual a dQ, se o processo for reversível, e a desigualdade para um processo irreversível. Então a variação de entropia de um sistema fechado durante um processo irreversível é maior que a integral de dQ sobre T avaliado para esse processo. Tá? No caso limite de um processo reversível, os dois valores tornam-se iguais. E aí T é a temperatura da fronteira no qual o calor diferencial dQ é transferido. Certo? Aí, para um processo reversível, a gente tem TdS igual a dQ sobre M, né? E para o processo reversível, TdS tem que ser maior que dQ sobre M. Se o processo for adiabático, o dQ sobre M aqui, ó, observa que aqui ó, eu tinha um Szão e aí dividi pela massa. Tá? Que aí é a propriedade intensiva, né? É a propriedade que independe da massa, ou propriedade específica. Tá? Aqui viraria um joule por quilo, né?
certo? O Szinho é joule por quilo, ao passo que o Szão é joule. Bom, e aí para um processo adiabático, dq sobre m é zero. Então, se o processo for reversível e, além disso, adiabático, a variação de entropia é zero. Se ele for irreversível e adiabático, a variação de entropia é maior que zero. Tá? Porque aqui, ó, se ele for adiabático, isso daqui é zero, né? Então, se ele for irreversível e adiabático, a variação de entropia vai ser maior que zero. Tá? Se ele for reversível e adiabático, a variação de entropia é zero. Então, a entropia permanece constante. Então, esse é o princípio do aumento de entropia. A entropia de um sistema isolado, né, adiabático, ele sempre aumenta durante um processo pelas irreversibilidades. Ou, no caso limite de um processo reversível, permanece constante. Nunca diminui sob essas hipóteses, né? Claro que se ele não for adiabático, se ele estiver perdendo calor, a entropia diminui. Então, o processo reversível adiabático é isentrópico, tá? E aí, todas essas restrições, né, qualquer uma dessas duas restrições implica a terceira, ou seja, se ele é reversível e adiabático, ele é isentrópico. Se ele é isentrópico e reversível, ele é adiabático. Se ele é adiabático e isentrópico, ele é reversível, tá? Certo? Então, se você pegar qualquer combinação das duas, ela vai levar necessariamente para a terceira. E agora a gente vai usar relações importantes que a gente vai precisar, né? Lembra que a gente aqui está falando isso tudo simplesmente porque a gente quer estabelecer a relação pressão-volume num processo, né? Aqui a gente tem um volume específico, aqui a gente tem a pressão, tem o estado 1 e o estado 2, então o compressor, à medida que ele está dentro do cilindro, passando aqui do estado 1 para o estado 2, né? Aqui dentro, né? À medida que ele está comprimindo o gás, a gente tem uma relação, a gente está atrás de uma relação PV aqui, né? A gente já viu que o PV é RT, para um caso isentrópico, é isotérmico. Agora a gente quer ver quanto que é o PV para o caso isentrópico. Tá? Que mais para frente ele vai ser usado como um caso limite para o cálculo da eficiência. Tá? Então, por isso que a gente está falando tudo de entropia, essas questões agora. E aí a gente precisa de umas relações importantes com base nesses conceitos apresentados. Né? Então, se a gente juntar a primeira lei da termodinâmica, que é essa daqui, com a segunda lei da termodinâmica, então a equação da entropia é também conhecida como segunda lei da termodinâmica, né? Que trata da impossibilidade dos processos. Né? Os processos têm uma direção a seguir. Por exemplo, a transferência de calor ela se desenvolve do corpo de alta temperatura para um corpo de baixa temperatura. Então, essa é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Então, a gente tem aqui a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, e a definição de trabalho, né? Trabalho é PDV, certo? Pressão vezes a variação do volume específico. Então, se a gente jogar essa relação do dq aqui dentro e a relação de trabalho aqui dentro, da primeira lei da termodinâmica, a gente fica com uma expressão que se chama equação de Gibbs, ou equação TdS, para processos reversíveis. Tá? Então, ó, o TdS, que veio aqui do dq, né, é du mais PDV. Ou ds, a gente divide todo mundo por t, né? ds é du sobre t mais p sobre t dv. Só que du é cv dt, lembra? A gente viu isso aqui atrás, ó. Alguns slides aqui para trás, até no começo dessa aula, ou no final da aula anterior. Foi no final da aula anterior aqui, ó. Né? Aqui. Ó, du é cv dt. Isso é uma definição da termodinâmica, né? Uma propriedade também, tá? Então, du cv dt, tá? Então, jogando ali, né? Cadê? Aqui. Certo? Então, cu, cv dt e P sobre T é R sobre V. Tá? Certo? Equação de estado de gás ideal, né?
E aí, uma forma alternativa, a gente pode obter substituindo o DU aqui, ó, esse DU aqui, ó, sendo que, lembra, né, que o H, entalpia, é U mais PV. Então, U igual a H menos PV. Então, tá aqui, ó, DH menos PV, tá? DU, DH menos PV. Então, você distribui aqui a derivada dentro dessa expressão. DH, aí menos D, menos PDV menos VDP, né? A derivada de uma função PV, dPV igual a PDV mais VDP, né? Mas tem um menos ali, né? Então, tudo subtraiu. Bom, aí a gente joga essa relação aqui, ó, dentro da expressão de Gibbs que a gente tinha aqui atrás, né? Dentro dessa daqui, na verdade. Certo? Para obter TDS é DH menos VDP. Tá? Então, é uma outra alternativa. A gente obteve uma forma aqui, essa daqui. Agora a gente vai obter uma outra. Tá? Então, TDS, DH menos VDP, porque esse PDV aqui, ó, foi embora com esse PDV aqui, tá? Na hora que substituiu. E aí, dividindo pela temperatura, né? ds é dH sobre T, V sobre T, dP, mais o dH é Cp dt, né? Da mesma maneira que o du era Cv dt, o dH é Cp dt, menos R sobre P, né? Equação de estado de gás ideal aqui. Então, a gente ficou com essas duas expressões aqui, ó, equivalentes, né? Partindo da primeira lei da termodinâmica, juntando a igualdade de Clausius aqui no caso, né, que é a desigualdade de Clausius, mas que é válido para um processo reversível. E a definição de trabalho, né, PDV. Tá? Então a gente ficou com essas duas relações aqui que são equivalentes, elas dizem a mesma coisa. Eu cheguei nelas por propriedades diferentes, mas que são totalmente equivalentes. Né? Tá? Bom, se a gente assumir calores específicos constantes, né, porque a gente está integrando aqui, a gente vai integrar aqui os dois lados da equação, tá? Então, integrando cada uma dessas equações aqui, a gente, para tirar o calor específico aqui de dentro dessa integral, a gente tem que assumir que ele é constante. Para fazer isso, tem que assumir que a temperatura não variou muito, né? Quando a gente fez essa integral, tem que fazer uma integral que a temperatura aqui T2 e T1 não variem muito, tá? Então, S2 menos S1, CV, ln de T2 sobre T1, né? Porque aqui é dt sobre T. E aí tem um ln do V também lá, ln de V2 sobre V1, tá? Mais R, ln de V2 sobre V1. Se a gente fizer a mesma coisa para essa expressão aqui, ó, integrar essa expressão aqui, a gente fica com a outra relação, né? Certo? S2 menos S1 é Cp, ln de T2 sobre T1, menos R, ln de P2 sobre P1. Se a gente usar a equação de estado de gás ideal e a definição de R, que é Cv menos Cp, opa, eu acho que aqui está errado, R é Cp menos Cv. Quer ver? Aqui, ó. Ó, R é Cp menos Cv, deixa eu arrumar lá. Cadê? Aqui. Cp menos Cv. Tá? Então, a gente fica com essa terceira forma e todas elas são iguais, né? Todas elas, apesar de serem calculadas com parâmetros diferentes, mas esses parâmetros são relacionados. Então, todas elas são relacionadas. Se você fizer a diferença de entropia num processo, levando em conta o calor específico a volume constante, a temperatura, o R e o volume específico, o resultado é o mesmo se você levar em conta o calor específico, a pressão constante, a temperatura, o R e a pressão, que é a mesma coisa de fazer a diferença de entropia, né? Levando em conta o calor específico ao volume constante,
a relação de pressão, calor específico é pressão constante, relação de volume específico. Tá? Então, são as equações TdS para avaliar as mudanças de entropia ou da propriedade, né, durante um processo reversível. Então, a gente só vai tratar aqui de processos reversíveis, depois a gente define uma eficiência global que nos leva, né, aos processos reais. E aí, para um gás ideal, com calores específicos constantes, um processo reversível isentrópico, ou seja, se ele se desenvolve de forma adiabática, tá? Então lembra que a gente falou aqui atrás, ó? Então, reversível isentrópico é adiabático, tá? Então qualquer uma de duas características aqui do processo leva necessariamente à terceira. Então, aqui, ó, se o processo for reversível isentrópico, ele é adiabático. Então, S2 menos S1 igual a zero, igual a CV, ln de T2 sobre T1, mais R, ln de V2 sobre V1. Então, a relação entre temperatura e volume específico num processo reversível isentrópico é dada por essa relação aqui. Opa, aqui de novo está errado. Aqui é CP menos CV. Tá? Então, usando R igual a CP menos CV e o K CP sobre CV, a gente pode escrever essa relação dessa forma aqui, ó. T2 sobre T1, V2 sobre V1, R sobre CV. Isso é igual a zero. Ou que T2, V2, K elevado a menos 1, T1, V1, K elevado a menos 1, igual a TV, K menos 1 é uma constante. Tá? Então, essa relação entre temperatura e volume específico é uma constante, onde o K, lembra, né, é CP sobre CV. Tá? E se a gente substituir aqui, ó, volume específico é 1 sobre ρ, T sobre ρ elevado a K menos 1 é constante. A gente pode fazer a mesma coisa para os outros processos e obter uma relação para o gás ideal, passando um processo isentrópico com CV e CP reversível isentrópico, então é diabático, né? Com CP e CV constante. Então, a mesma coisa a gente fez para esse daqui, né? Relação entre temperatura e volume específico. A gente pode fazer temperatura, pressão, pressão, volume específico. Então, a gente fica com essa relação aqui, temperatura e pressão, essa relação pressão e volume específico, ou pressão e massa específica, né? Então, isso daqui, o que isso estaria modelando? Um cilindro totalmente isolado, ou um processo tão rápido que não tem tempo para transferência de calor. O trabalho transferido é muito maior do que o calor. Então, isso seria vamos dizer assim, a justificativa experimental de um processo de compressão que a gente considera adiabático, né? Reversível isentrópico, né? Ele é adiabático, certo? Então, essas relações aqui são válidas, tá? Bom, e aí a gente viu o comportamento PV, né? Dois comportamentos PV, que são obtidos da equação de gás ideal e de processos isentrópicos reversíveis. Então, PV elevado a K igual a constante, aqui, ó, PV elevado a K igual a constante, uma das... A gente chegou aqui em várias relações, né? Mas aqui nos interessa essa daqui, ó. Então, um processo isentrópico reversível, PV elevado a K igual a constante. O processo isotérmico, PV igual a RT igual a constante, que são casos particulares do processo politrópico. Tá? Opa. Aqui de novo, é CP menos CV. CP menos CV. Tá? Que é um processo politrópico, né? É um processo reversível que se dá com transferência de calor. Então, ele não é isentrópico. Então, ele é reversível, mas não é isentrópico. Tá? Então, ele não é adiabático, porque, enfim, ele se dá com transferência de calor. Mas essa transferência não é grande o suficiente para a gente ter a temperatura constante, né? Para assumir PV igual a RT. Né? Observa que necessariamente um processo de compressão ela envolve variação de temperatura. Se você quiser que a temperatura permaneça constante,
você tem que transferir uma grande quantidade de calor. Tá? Então, nesse processo, a variação de pressão e volume específico, né? Nesses processos de variação de pressão e volume específico, o log de P vezes o log de V é uma linha reta com inclinação menos N. Então, se você for lá e medir de novo, né, isso é uma observação empírica, né? Então, um processo politrópico, você mede log de P vezes log de V, e aí o que você tem é uma linha reta com inclinação menos N. Então, você não tem nem PV igual a RT e nem PV elevado a K igual a constante. Esse daqui do isotérmico e esse daqui do isentrópico. Tá? Então, é uma coisa entre os dois. Então, todo processo com tal relação entre pressão e volume é chamado de processo politrópico. Por exemplo, a expansão de gases de combustão num cilindro de um motor refrigerado a água. Então, se a gente pedir pressão e volume nesse cilindro, o resultado seria, né, e claro, traçar um log-log aqui, o resultado seria essa relação aqui, né? Tá? E aí dessa figura segue que o D, né, fazendo o coeficiente angular aqui, ó, D ln de P, né, sobre D ln de V é menos N. Então, o D ln de P mais N D ln de V igual a zero, e para o N constante, né, de acordo com o gráfico, a gente pode integrar e ver que PV elevado a N igual a constante, P1 V1 elevado a N igual a P2 V2 elevado a N, tá? E aí o coeficiente politrópico, N, é uma característica importante do processo. Ele depende do tipo de gás, condição de processo, perda de calor, etc. E ele pode ser determinado experimentalmente dessa forma aqui. Ó. A gente começa com P1 V1 elevado a N igual a P2 V2 elevado a N, e o volume específico é RT sobre P. Então, P2 sobre P1 elevado a N menos 1, né? Igual a T2 sobre T1 elevado a N. Tá? Substituindo aqui. Né? E aí isola o N, fica Ln de P2 sobre P1 sobre Ln de P2 sobre P1 menos Ln de T2 sobre T1. Então, se a gente medir pressão e temperatura em 2, pressão e temperatura em 1, a gente consegue determinar esse coeficiente N. E aqui a gente tem ó, um gráfico, né, dos 3 processos que a gente analisou. Se a gente comprimir um gás de 1 para 2 através de um processo isentrópico, essa vai ser a curva. Se isso for feito através de um processo politrópico, essa daqui é a curva. Né? Então, aqui é PV elevado a K igual a constante. Tá? Aqui, o politrópico, PV elevado a N igual a constante, é esse aqui do meio. E o isotérmico, PV igual a RT igual a constante, ou PV elevado a 1, né? Igual a constante, é esse daqui. Tá? Então, aqui ó, fica evidente a relação entre pressão e temperatura para os dois processos de variação de massa específica. Então, para o politrópico, ó, a gente pode obter essa relação entre pressão e volume específico, mas também entre pressão e temperatura. Lembra lá atrás que a gente tinha, aqui, ó, entre pressão e temperatura, também tinha para o processo politrópico essa relação. Então, necessariamente, se eu variar a pressão, eu vario a temperatura. Então, num processo de compressão, né, de um fluido compressível, isso não acontece lá nas bombas, porque as bombas não são compressíveis, então a temperatura não varia. Quando a gente tem variação de massa específica, a gente tem uma relação de volume específico aqui, né, dos dois, e aí essa relação, ela necessariamente envolve uma relação de temperatura. Tá? Então a temperatura necessariamente varia quando a gente comprime o gás. Tá? Esse aqui é para o processo politrópico, né? Esse daqui é para o isentrópico. Tá? Então, a mesma coisa. E aí, quem rege a variação, essa relação de temperatura? Aqui é o coeficiente politrópico, né? E aqui é o coeficiente isentrópico, né? Esse K aqui, que é justamente o CP sobre CV, né? Tá? Então, se a gente variar a massa específica, a temperatura também varia. Então, por isso que manter um processo de compressão a temperatura constante, a gente precisa de retirar calor, na verdade, né?
Então, esse processo isotérmico aqui, a gente tem que tirar uma grande quantidade de calor para garantir que a temperatura não varie, tá? E aí a gente pode plotar, né, num gráfico, pressão, volume específico, todos esses processos. Então, o processo isobárico, pegar o PV elevado a N igual a constante, né? Então, para o processo isobárico, N igual a zero, P igual a constante, que é o que está aqui nessa linha reta, né? Então, PV elevado a zero igual a constante, que é o PV elevado a N. Então, se o N igual a zero, esse cara aqui é 1, né? Então, P igual a constante. Se o N igual a 1 é o processo a temperatura constante, é esse daqui, ó, N igual a 1, temperatura constante. Se o N igual a K, a entropia constante, né? Então é o isentrópico, é esse daqui de baixo, ó, N igual a K. E se o N for igual a mais ou menos infinito, é o isocórico, né? V constante, tá? E aqui não tem o politrópico, né? PV elevado a N igual a constante, onde o N é um N qualquer, né? Tá? Que poderia ser aqui, ó, N-1, N-meio, né? Um N qualquer, N-2, por exemplo. Né? Bom, então, tendo feito essa revisão de termodinâmica, né, a gente vai aplicar esses fundamentos para um ciclo ideal. O que é o ciclo ideal? É esse daqui, ó. Você tem uma admissão isobárica, né? Então, esse processo aqui, quando o pistão vai para a direita, ele aspira o gás de forma isobárica, ou seja, a pressão constante. Na hora que ele comprime, essa compressão a gente assume que é adiabática, sem transferência de calor. A descarga isobárica, a pressão constante. A expansão adiabática, né, o momento que o pistão está descendo e a válvula de admissão ainda não abriu. Então aqui ele ainda está criando uma depressão na câmara, até o momento que a válvula abre e o ar é aspirado para dentro. Então algumas definições, né? PD, pressão na descarga, que está aqui, ó, PD. PA, pressão na admissão, que está aqui, né? E o volume, né? Lembra, né? Que esse V cortado aqui é de volume, para não confundir com velocidade. Então, é a massa vezes o volume específico, né? E o P2 sobre P1, a outra definição importante aqui, ó, P2 sobre P1, essa relação de pressão aqui, P2 sobre P1, é igual a PD sobre PA, que é a razão de compressão R. É a razão entre a pressão na descarga e a pressão na admissão, né? PD sobre PA, que é o R. Aqui a outra nomenclatura, né? Ponto morto superior, é o momento que o pistão está mais no alto do cilindro, e o ponto morto inferior é o ponto mais abaixo lá que ele vai, né? E aqui tem a cilindrada, né? Essa região aqui é a cilindrada entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior, é a cilindrada do compressor. Bom, aí algumas definições ainda, né? Ó, volume aspirado, VASP aqui é o volume aspirado, é o 4 menos 1. É o que ele consegue aspirar aqui, ó, uma vez que a válvula abre, né? O volume deslocado é o 3 menos 1. É o momento que ele vem desde lá do momento que ele está no ponto morto superior até o ponto morto inferior. É a cilindrada do compressor, né? Então, esse é o volume deslocado pelo compressor, mas ele não aspira tudo que ele desloca, ele só aspira a partir do momento que a depressão dentro do cilindro consegue abrir a válvula de admissão. Esse V3 aqui, ó, esse volume 3 aqui, ó, essa região aqui, é o volume morto do compressor. É um volume que não serve para nada, porque, na verdade, você não pode colocar o pistão indo até muito perto da válvula, porque primeiro que ela pode bater aqui no cabeçote, né, no topo do cilindro. Ou ela pode eventualmente, o movimento aqui de sobe e desce do pistão e de abre e fecha da válvula é muito rápido, né? Isso tem que ser muito bem sincronizado. Qualquer falta de sincronia aqui, de sincronismo, né, pode fazer com que o pistão bata na válvula, tá? Certo? O clearance é definido entre a razão do volume morto e o volume deslocado.
Tá? Então, quantos por cento do volume morto em relação ao volume deslocado ou a cilindrada, né? Certo? Então, quantos por cento da cilindrada é o volume morto? É essa parte aqui que não serve para nada. Claro que a gente quer que o clearance seja o menor possível, né? A gente não quer um volume morto muito grande. Mas isso é uma restrição de projeto que é para não deixar o pistão bater ali no cilindro, na cabeça, ali no cabeçote, né? No topo do cilindro. Bom, então vamos iniciar. A primeira grandeza que a gente vai definir é o rendimento volumétrico. É a relação do volume aspirado, é a relação, né, entre do volume deslocado, o que é aspirado, ou seja, da cilindrada do compressor, o que ele aspira de ar. A gente quer que isso seja o máximo, né, para ele aspirar o máximo de ar possível. Então, isso é um V1 menos V4, né? É essa relação aqui que ele efetivamente aspira, né? V1 menos V4, sobre V1 menos V3, né? Que é a cilindrada, que é o volume deslocado. Tá? Então, é o volume aspirado, que é o que ele aspira mesmo, para o volume que ele desloca, né? Que ele é o curso aqui do pistão, né? Que é a cilindrada. De novo, a gente quer que isso seja o maior possível, né? Porque a gente quer que ele aspire o máximo possível de ar à medida que ele desloca aqui pelo cilindro. Tá? É sempre menor que 1 por efeito de compressibilidade. Né? À medida que o pistão vai descendo aqui, o gás ali dentro ele é compressível, então ele permite que o pistão desça, né? que ele se desloque sem a válvula abrir. Né? Então vai sendo criado um vácuo ali e a massa específica aqui vai diminuindo aqui dentro. Né? E o contrário acontece, à medida que a gente aumenta a pressão, a massa específica vai aumentando. Tá? Bom, se a gente multiplicar e dividir por V3, a gente não faz nada na solução, mas vai aparecer uma grandeza aqui de interesse. Ó. Então, o que a gente pegou aqui? Ó? Pegou essa expressão, multiplicou por V3 em cima e embaixo, tá vendo? Então, V3, V1 menos V4, V1 menos V3 embaixo, vezes V3. Aí a gente isola o V3 sobre V1 menos V3 aqui, ó. E lá dentro a gente abre essa relação, V1 sobre V3 menos V4 sobre V3. E aqui ó, a gente pode somar e subtrair 1 também. Então a gente está fazendo uma série de operações aí que não, né, somar e subtrair 1, multiplicar e dividir por V3, isso não vai resultar em nada, mas no final das contas vai dar uma expressão conveniente para a gente. Então, ó, a gente pode escrever o rendimento volumétrico dessa forma aqui, ó. Tá? Trabalhando nessa relação aqui, ó, a gente pode escrevê-lo dessa forma. Tá? Então, V1 menos V3 sobre V3 menos V4 sobre V3 menos V1. Então, para uma transformação isentrópica de gás ideal, reversível, né, o V4 sobre V3, essa relação aqui, a gente viu, né, é PD sobre PA. A gente pode relacionar a variação de volume com a variação de pressão. Tá? Foi uma das relações que a gente viu aqui, ó. Tá? Relação de pressão com volumes. Opa. Voltei. Então, a gente pode fazer essa relação aqui entre volume específico e pressão. Tá? A gente pode voltar aqui, ó. Se a gente tem uma relação aqui, a gente estava aqui. Ó, se a gente tem essa relação de volume, para uma transformação isentrópica, né, um gás ideal, uma transformação isentrópica, reversível, a gente pode dizer que o V4 sobre V3 é PD sobre PA. Tá? Certo? Então, P3 igual a P2 igual a PD, né? Então, essa daqui, ó, PD igual a P3 igual a P2, a descarga é isobárica, e o P1 igual a P4 igual a PA. Aqui, ó, PA igual a P4 igual a P1. A admissão, né?
ela também é isobárica. Então, o rendimento volumétrico é 1 menos o clearance, esse cara aqui é o clearance, né? A razão entre o volume morto e a cilindrada do compressor, né? V1 menos V3, o volume deslocado, né? Pelo cilindro, pelo pistão, sobre PD sobre PA, né? Vezes PD sobre PA, que está aqui, né? PD sobre PA, razão de compressão, o R, né? Elevado a 1 sobre K, onde o K veio aqui dessa relação entre volume e pressão, né? O K é o CP sobre o CV. E daqui, ó, dessa expressão, a gente vê que quanto menor o clearance, melhor, é claro, né? Quanto menos volume morto aqui, melhor para o compressor. Mas a gente vê também que gases com o K alto, com a relação entre CP e CV alto, é melhor. Então, quanto maior o K, maior vai ser a eficiência volumétrica. Então, por exemplo, o ar, se você comprimir ar, você tem uma eficiência volumétrica melhor do que você comprimir butano, por exemplo, tá? Ou etano. Então, aqui o maior K é o do hidrogênio. Então, comprimir hidrogênio tem uma eficiência alta em face a outros gases. E quanto menor a razão de compressão, melhor. Quanto menor o PD sobre PA, maior a eficiência volumétrica. Então, lembra que eu falava em alguns momentos aí para trás que os compressores de mais de um estágio, eles têm uma eficiência maior. E aqui a gente está vendo por quê? Ó, porque a razão de compressão aqui, ela necessariamente vai fornecer uma eficiência maior. Então, por isso que os fabricantes, né, eles fabricam compressores de vários estágios, sempre que possível, né? Para o compressor de uso residencial, que se usa pouco, né? Que não tem tanto uso assim, é mais barato você construir um compressor de um estágio só. Mas se for um compressor que fica ligado direto, é melhor construir um de vários estágios, que a eficiência dele vai ser melhor, tá? Tá certo, galera. São 9 horas, vamos dar uma paradinha aí para dar uma respirada. Depois a gente continua com essa discussão aí. Que o Gabriel, o Wellington querem fazer alguma pergunta aí? Alguma dúvida?